Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita João de Deus de Cachoeira do Sul. Eu sou Luiz Alberto Santos, moro em Guaíba e mais uma vez estou aqui aproveitando a oportunidade de trabalho na tarefa de estudo e divulgação da doutrina espírita. Fui convocado para a atividade de hoje e vamos falar sobre família, à luz da doutrina espírita. E resolvemos intitular a nossa pequena exposição como Família, Oficina de Almas. É muito interessante, meus queridos amigos e irmãos, pensar que o tema família é de uma dimensão inesgotável. Vira e mexe, nós estamos envolvidos pelos desafios e temas relacionados à família. Tenho dito já há muitos anos que quem tem família tem praticamente tudo que se precisa para viver e ser feliz. Na contrapartida, penso que quem não tem família não tem quase nada. Falo nas minhas exposições que, paradoxalmente, família é ao mesmo tempo problema e solução, o mal e o remédio. O que seria de nós sem a família? A instituição família acompanha o progresso da humanidade, a conquista da civilização e da sociedade organizada. Na vida espiritual, as famílias também se constituem. E é de lá para cá que muitas vezes estabelecemos vínculos das nossas relações familiares. Então, na medida que a gente estuda e conhece a doutrina espírita, fica mais fácil da gente entender as tramas e os dramas familiares. Vamos iniciar os nossos estudos visualizando a família da espiritualidade para o plano físico. Na espiritualidade, a família é planejada com muita antecedência em relação ao nascimento dos pais. Vamos pensar uma família constituída de 5 pessoas. O pai, a mãe e 3 filhos. O planejamento desta família ocorre bem antes dos pais nascerem. Então, marido e mulher, vamos pensar nesse modelo ou nesse exemplo que nós estamos propondo, são convocados na espiritualidade para compartilharem um projeto de vida conjugal no plano físico. A partir do momento que todas as nuances desse projeto são apresentadas para o casal, ali é combinado também alguns pressupostos fundamentais para que o projeto possa alcançar o melhor êxito. Tipo, número de filhos, cidade onde vão se estabelecer, razoavelmente a profissão que vão desempenhar e outros detalhes sobre o projeto da próxima reencarnação de ambos. Sendo assim, um nasce em algum lugar que pode ser bem distante do lugar onde venha a reencarnar o cônjuge. O tempo passa o processo da educação da infância, ambos alcançam a juventude e lá pelas tantas, numa linguagem corriqueira, a que chamamos de acaso ou coincidência, os dois cruzam os respectivos caminhos um do outro. E ali, tipo uma atração irresistível, começam a se aproximar, começam a ter uma relação mais íntima
E ali nasce um namoro e futuramente uma vida conjugal. Com o passar dos anos, os filhos vão reencarnando de uma forma bem estratégica, onde o filho mais velho daquele casal não reencarnou primeiro por acaso, nem o segundo e nem o caçula. É interessante pensar na nossa experiência particular. Por exemplo, eu tenho 6 filhos. E o mais velho, a gente analisa e percebe que dos 6 filhos, ele é o que tem o perfil mais adequado para ser o irmão mais velho. Se a gente tentasse inverter de posição qualquer um dos nossos filhos, como antes ou depois para reencarnar, talvez os nossos desafios na educação dos filhos e no relacionamento entre pais e filhos e irmãos se tornasse bem mais complicado. Então o filho mais velho não é o primeiro a reencarnar por acaso, nem o do meio, nem o caçula, e assim sucessivamente. Família reunida, família organizada, os 5 indivíduos já migraram do plano espiritual para o plano físico. E ali estabelece-se um processo de evolução muito rico, muito interessante, no sentido de que cada um vai aproveitar da melhor forma possível e no alcance das suas condições aquele laboratório fantástico chamado família. E é por aí que nós pegamos como inspiração o título desta fala: Família, Oficina de Almas. O que é oficina? Oficina é um espaço onde se faz manutenção ou conserto de alguma coisa. Oficina de automóveis, oficina de móveis, oficina de eletrodomésticos e assim várias alternativas nós podemos exemplificar de espaços onde se faz manutenção, conserto ou reparos de algum objeto. Mas quando falamos oficina de almas, pensamos que um exemplo muito interessante para relacionar a complexidade da família seria uma oficina de burilamento ou tratamento de pedras preciosas, uma indústria de pedras preciosas. E se a gente vai analisar como esse processo se dá? Primeiro, os exploradores de minas vão na pedra bruta tentar identificar aqueles veios de rochas onde tem a pedra mais valiosa. Mas ela não está pura ali. Ela está misturada a outras rochas, a outras partes minerais que não têm valor comercial, que não têm a beleza da pedra preciosa. Então dali, daquela mina, são arrancadas grandes pedaços de rochas e são levados para estas oficinas industriais de burilamento de pedras. E ali a pedra passa por um longo processo de lapidação. E ela vai sofrer pelo buril, pelos equipamentos, pelas ferramentas, pelos instrumentos que vão quebrar, que vão lixar, que vão separar a parte preciosa daquela pedra, daquela rocha, daquela parte que não tem valor. Ora, meus queridos irmãos, quando nós transferimos isso numa comparação com os integrantes de uma família, a gente pode pensar, à luz do Espiritismo e à luz da reencarnação, que quando a gente vem para a Terra na oportunidade de uma nova jornada, nós somos como as pedras que não conseguiram alcançar
o seu justo valor, brilho e beleza da pedra preciosa, no caso, o espírito imortal. E neste ambiente doméstico, no calor dos desafios das relações intrafamiliares, nós vamos sofrendo, num sentido simbólico, os efeitos do burilamento da pedra espiritual ou do espírito imortal, sofrendo as consequências do buril, do cadinho, do ambiente quente, onde vai se formar o caráter das pessoas. E ali são necessários os instrumentos da paciência, da resignação, as ferramentas da humildade, né? Os processos do desenvolvimento psicológico, social, afetivo, amoroso, da irmandade, da fraternidade, do amor filial, do amor maternal e do amor paternal. E todos esses processos acontecem sob os efeitos de uma oficina de almas, onde a gente precisa consertar algumas coisas que não funcionam de maneira adequada no nosso comportamento, na nossa conduta moral, na nossa capacidade espiritual. E é nesse ambiente de família onde nós temos o espaço mais rico e valioso para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Para isso, a gente estuda, através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que existem laços de família que são laços sanguíneos e os laços de família que são laços espirituais. E esses laços estabelecem os vínculos que nos colocam dentro de uma mesma família, de um mesmo lar, fazendo parte de uma mesma genética, de um DNA, de um endereço e de um sobrenome, ou de um ou de outro. Na verdade, constituímos família quando nós temos a oportunidade de dividir e compartilhar o mesmo espaço físico. E ali nós vamos ser testados, desafiados a viver e conviver com as diferenças uns dos outros. Os laços de sangue são aqueles estabelecidos por espíritos que se encontram pela primeira vez na vida material. Então esses laços são apenas materiais, físicos, ou os laços de sangue. Mas é possível também que a gente já tenha tido relações de família com esses espíritos que hoje compartilhamos o parentesco em existências anteriores. Ora, então, se o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, irmão ou cônjuge já somos conhecidos de outros tempos em vidas passadas, então ali estamos estabelecendo dois tipos de laços: laços sanguíneos desta vida e laços espirituais de vidas anteriores. E por isso podem coincidir as duas coisas juntos. Mas é importante lembrar que laços espirituais não necessariamente significam laços de amor, laços de afeto. Antes, pelo contrário, não são poucas as vezes em que reencontramos na vida familiar inimigos, adversários ou espíritos antipáticos de outras existências. E quando nesta vida, então, somos chamados, convidados, convocados a compartilhar o pequeno espaço da vida intrafamiliar com adversários do passado, o desafio é muito grande para viver e conviver com aquelas pessoas que têm hábitos diferentes, caráter diferente,
Espírito muitas vezes contrário no pensamento, nas ideias, na visão de mundo dos seus pais, dos seus irmãos e de outras pessoas que constituem aquela família. Mas também é possível, sim, graças à ordem natural das leis de Deus, que nós encontramos muitas vezes na vida intrafamiliar grandes amores do passado. Pessoas a quem devotamos muita dedicação, atenção, afetividade. E temos, portanto, nas relações familiares, pessoas afins, espíritos afins, que se conhecem no olhar, que se amam, que se acolhem, que se procuram, que se fortalecem uns nos outros. E Deus, na sua sabedoria infinita, então mistura esses integrantes da família entre seres que têm laços simplesmente sanguíneos. Na mesma família tem seres que têm laços espirituais de amor, e na mesma família tem seres que têm laços espirituais de dificuldades do passado. E por que que isso dá certo? E por que que isso tem um projeto superior e com uma estratégia eficaz, olhando sob a visão espiritual, para que todos naquele ambiente possam evoluir? Graças a uma das leis de Deus estabelecidas para a nossa reencarnação. Chama-se esquecimento do passado. O que seria das relações difíceis dentro da família se a gente lembrasse que o nosso ente querido não foi querido noutra vida, que nos tratou mal, ou o contrário, que a gente tenha cometido grandes prejuízos para aquela pessoa, que nós já temos uma dificuldade para conviver, e ainda poderíamos lembrar quem fomos e quem foi aquela pessoa no passado. Então Deus estabeleceu o esquecimento do passado para que a gente seja movido pelo impulso de aceitar o nosso familiar com todas as suas dificuldades, porque é filho, irmão, pai, mãe, cônjuge. Mas é verdade também que tem outra lei que rege esta situação, que é o livre-arbítrio. E por conta disso nós podemos mudar o nosso projeto da reencarnação. Porque a gente combinou uma coisa e lá pelas tantas a gente não deu conta de suportar, de administrar aquele desafio existencial, e a gente apela para uma outra alternativa. Às vezes, separação conjugal. Às vezes, redução do número de filhos. Às vezes, dar um filho em adoção para outra família. Tudo isso pode acontecer e muitas vezes acontece graças ao nosso livre-arbítrio. Mas, se numa linguagem de mundo para espíritos imperfeitos a gente diz que muitas vezes perdemos a viagem, para Deus, jamais Ele perde a viagem conosco. Porque seja lá o lugar onde a gente decidir, pelo nosso livre-arbítrio, ficar, permanecer, mudar ou trocar. Ali seremos aproveitados segundo as leis e os desígnios divinos para a nossa evolução e a evolução daqueles que estão à nossa volta. Portanto, fique onde a gente ficar, Deus, em relação a nós, jamais perde a viagem. Então nós não devemos pensar que a partir de uma separação conjugal, ou a partir da decisão de não ter filhos, ou ter menos filhos, ou ainda da decisão de dar um filho em adoção, alguém nesse contexto perdeu a reencarnação. De forma alguma.
Tudo se aproveita na ordem natural das leis divinas. É claro que quando nós tomamos uma decisão precipitada, inconsequente, irresponsável, e por resultado dessa decisão mal adequada que a gente tomou, gera muitos prejuízos para muita gente ou para pouca gente, nós vamos responder por isso, é certo. Mas isso não significa dizer que a viagem foi perdida. Eu costumo brincar respeitosamente, cantando um rapzinho que diz assim, ó, ado a ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, qual é o meu quadrado? O meu quadrado é a minha família, minha esposa, meus filhos, meu lar, onde eu estou hoje. Se porventura amanhã eu resolver trocar de lar, de família, de espaço, eu continuo cantando a mesma musiquinha, ado a ado, cada um no seu quadrado. Só que eu mudei de quadrado. Então o quadrado que nós estamos hoje, por livre e espontânea vontade, é o quadrado ideal para a gente alavancar a nossa evolução espiritual. De tal forma, meus queridos irmãos, que a família é esta oficina de burilamento de pedras preciosas, mas que enquanto não passarem pela oficina do burilamento, elas têm pouco valor, pouco brilho e não têm beleza. E a oficina de alma chamada família nos dá esta oportunidade de melhorar o nosso brilho, a nossa beleza e o nosso valor. Desde que a gente exercite a disciplina, paciência, flexibilidade, perdão, convivência, harmonia, são as ferramentas, são os instrumentos, são os processos de burilamento da pedra preciosa chamada espírito. Porque ali a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer, a gente vai aprender. Eu era criança pequena, não morava em Barbacena. Quem mora em Barbacena é a minha irmã, na cidade de Laguna, Santa Catarina, no bairro Barbacena. Mas eu morava em Cachoeira do Sul. Desde lá, a nossa mãe já dizia, aprende comigo enquanto eu sou viva. Aprende em casa, criatura, porque é a melhor escola. Porque se tu aprender em casa, com os teus irmãos e os teus pais, a vida lá fora vai ficar mais fácil. Mas se tu não aprender em casa, a vida vai te dar na cabeça. Tu vai sofrer, tu vai aprender pela dor. Então aproveita e aprende em casa, que em casa é a melhor escola. E eu já vou na direção dos meus 60 anos de idade. E tudo que ela falou, e ainda fala porque graças a Deus está viva e junto com nós ainda, junto com meu pai, ainda estou aprendendo. Mas aprendi na primeira infância, na segunda infância, e está valendo até os dias de hoje, e vai valer por muito tempo ainda, porque toda mãe é sábia. Sabe o que diz, e quando fala para os filhos, aquilo ecoa na acústica da nossa alma pelo resto da nossa reencarnação. Nós já estamos encaminhando o encerramento do nosso estudo e das nossas reflexões em torno desse tema fantástico, abençoado, chamado família. Que possamos pegar de inspiração a nossa família para fazer do ano de 2021 o ano da glória, o ano da redenção, o ano do nosso grande salto de qualidade espiritual através da dor que a pandemia do coronavírus veio nos impor para que a gente aprendesse. Quem passar por essa pandemia e não sair diferente, não entendeu o recado de Deus. Quem está na pandemia esperando só pela vacina, mas não está fazendo o aprendizado que ela está oferecendo, está perdendo uma grande viagem e uma grande oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Portanto, meus amigos, meus irmãos, conterrâneos, e seja lá de onde for, que estão tendo a oportunidade de nos assistir nos estudos de hoje, que possamos alavancar a qualidade de vida nas relações intrafamiliares, para que a gente possa aprender com os nossos irmãos consanguíneos,
para que a gente possa ter uma consideração muito maior com os nossos pais biológicos, a fim de que a gente consiga supervalorizar os nossos irmãos de caminhada, que estão fora dos muros ou das cercas da nossa casa, mas que somos também irmãos de caminhada, irmãos de jornada e parentes espirituais, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, nosso Criador. Somos irmãos mais jovens do nosso irmão mais experiente, Jesus de Nazaré, modelo e guia para a humanidade. Que a gente possa, portanto, inspirado nestas reflexões, viver e ser feliz em 2021. E para encerrar, evidentemente, para ser eu, tenho que contar uma história ou uma reflexão simbólica que nos permita gravar com mais profundidade emocional a mensagem trazida nesta ocasião. Então me parece que ainda é a reflexão que eu trago para coroar e abrilhantar a nossa palestra de hoje é o exemplo da natureza. Tenho dito, quando a gente copiar a natureza, não tem como dar errado. A natureza é perfeita e dá sempre certo. Vamos mais uma vez aprender com a natureza. Vejamos, a ostra é um animal marinho que todo mundo conhece porque ela produz pérolas. Então, as ostras são seres que têm um organismo completo e complexo, como tudo na obra de Deus. E as ostras se alimentam de micro-organismos oceânicos. Mas é possível que a ostra venha a engolir sem querer um ou mais grãos de areia. Se esse grão de areia atingir o tubo digestivo da ostra, ela pode morrer, porque destrói o seu tubo digestivo. Mas o Criador, arquiteto do universo, perfeito em tudo que fez, ele inseriu no sistema imunológico da ostra uma enzima, uma substância gelatinosa chamada nácar ou madrepérola. E o seu estômago produz essa enzima para se defender de corpos estranhos que porventura venham a entrar no tubo digestivo da ostra. Essa substância envolve o grão de areia e protege o estômago da ostra. A reação química que ocorre no organismo da ostra, da areia e mais a madrepérola ou nácar, vai enrijecendo e ganhando um brilho inigualável dentro da ostra. Depois, mais à frente, aparecem os caçadores de ostras, os caçadores de pérolas. E eles pegam um animal morto e abrem a ostra. Quando eles abrem a ostra, eles constatam se esta ostra sofreu na vida ou não sofreu nada na vida. Porque a ostra que sofreu produz pérolas. Porque a pérola, a bem da verdade, é o resultado de uma cicatriz no corpo da ostra. Mas nem todas as ostras produzem pérolas. Porque a ostra que não sofreu não produz pérolas. Isso tem tudo a ver com nós, meus queridos irmãos. Porque olhando o ser encarnado, nós somos ostras de Deus. A nossa alma, nós mesmos, espíritos imortais, somos pérolas, que passamos pelo processo de burilamento e temos a substância de defesa imunológica e espiritual, que são as nossas virtudes e a nossa perfectibilidade programadas por Deus. E quando a gente coloca a serviço da nossa defesa esse mecanismo de evolução espiritual, nós nos tornamos joias raras, pedras preciosas, de alto brilho, beleza e valor.
porque nós somos pérolas divinas. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Feliz Ano Novo e até a próxima. Muita paz, meus irmãos.